Shalom, mulheres de joelho, famílias em pé, estamos aqui para mais um estudo deste dia para falar de mais uma história de uma linda mulher da Bíblia. Para mim, foi sorteado uma história assim maravilhosa que eu muito refleti, que eu muito pesquisei para trazer algumas profundidades desse estudo para vocês. Então, hoje, comigo, eu sou a Maria Madalena. Maria Madalena, uma mulher que o Senhor expulsou 7 demônios do seu corpo. Vamos estudar o livro de Lucas 8, do 1 ao 3, que fala assim: as mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 apóstolos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curados de doenças. Eram Maria, Maria Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, que era esposa de um alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. E aí? O que podemos pensar de Maria Madalena? Maria Madalena foi uma mulher à frente do seu tempo, pelo fato que, se a gente refletir e lembrar que naquele tempo as mulheres não tinham o poder de falar em público, elas não podiam se posicionar, os homens que estavam à frente, de muitas coisas naquela época, e as mulheres elas não tinham voz ativa, as mulheres eram extremamente submissas e algumas até humilhadas. Então, aonde Jesus estava, lá foi essa mulher, e do corpo dela foi orado e repreendido 7 demônios. E muitas mulheres foram curadas, e então aonde Jesus ia, peregrinavam com eles algumas mulheres. Primeira reflexão que eu queria que vocês pensassem. Da onde Maria Madalena tirou essa convicção que ele fazia milagres? Vamos pensar. Porque muitas pessoas naquela época não acreditavam nos milagres do Senhor. E o que ela fazia? Que conforme aqui na passagem fala, ela saía anunciando as boas novas e os milagres. Então, minha amada, nesse primeiro momento, eu, Maria Madalena, digo para vocês: você está firme na convicção que o Senhor vai libertar um filho, vai restaurar seu casamento, vai restaurar as finanças, vai te dar a solução para um problema que está na justiça, vai abrir as portas para uma consulta? Você está convicta mesmo? Que tipo de Maria Madalena você tem sido, mulher dessa tarde? Mulher de joelho, famílias em pé. Você tem sido como Maria Madalena, que ela confia cegamente no que o Senhor vai fazer na vida dela? Ou não? Você, confio e não confio. Outro detalhe, Maria Madalena, como peregrinava, atrás de Jesus, alguns autores, e nós nos baseamos nos estudos sempre baseados na Bíblia, mas alguns autores falaram várias coisas sobre Maria Madalena. Julgaram ela. E, claro, julgaram coisas más. Então, irmã, outra pergunta que eu tô te falando nessa tarde. Você, como Maria Madalena, tem julgado outras irmãs? Tem julgado amigas? Tem julgado pessoas da sua família? Tem pensado coisas que não condiz com o que o Senhor tem nos ensinado? Às vezes a gente fala, não, eu não julgo. A gente não fala, mas olha e pensa. E Maria Madalena, ela foi muito julgada pela sociedade, porque era uma mulher, que aparentemente não teve filhos, não teve esposo e foi julgada como o quê? Como uma prostituta. E possivelmente talvez não foi. Então, por quê? Porque as pessoas viam ela atrás de Jesus, naquele grupo de homens, e já pensavam outras coisas. Por isso, não devemos tirar conclusões precipitadas
do que vimos, e sim olhar, enxergar, né? Olhar, ouvir e não ficar julgando e nem comentando para outras pessoas. Então, minha querida, se você tem essa dificuldade, às vezes, de guardar algum segredo, de ser discreta com algum tipo de situação, ou até mesmo com o seu marido, se você é explosiva e às vezes fala, pré-julga ele antes dele finalizar um determinado assunto, ore. Faça como Maria Madalena, acredite que o milagre vem do Senhor. Não vamos dar o nosso mau testemunho. Vamos nos parecer com ela, no sentido da fé inabalável, da convicção que ele fazia milagres, e ela talvez foi uma das únicas mulheres que acreditava na ressurreição de Jesus Cristo. Então, Maria Madalena nos ensina muito. Por quê? Ela tinha uma fé que era inabalável, né? Ela contagiava outras mulheres e outros povoados, onde passava contando as boas novas, e depois ainda veio a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você que está me assistindo: você tem sido uma Maria Madalena? Você tem sido aquela esposa que ora pelo seu marido nas causas que ele tem compartilhado com você, entregado tudo no Senhor? Você tem sido uma Maria Madalena com as suas amigas que quando elas não estão bem, quando elas precisam de um apoio, você está lá firme e forte, lembrando ela que o único que salva, que cura e que restaura é o nosso Senhor Jesus? Você tem sido Maria Madalena quando estamos no grupo de mulheres, um grande grupo reunidos, você tem esse bom testemunho como ela teve? Agora é o momento da nossa reflexão. Porque eu penso, se você não teve ou não tem ainda esse bom testemunho aqui à tarde, de você se arrepender e se resgatar lá atrás da onde você se perdeu. Maria Madalena era uma mulher de muita fé, de muita coragem, de muita determinação. Por isso ela nos deixou esse exemplo. E maravilhosamente, né, ela foi curada de 7 demônios. Vocês pensem a situação, ou mentalizem aquela ação. Quando os demônios possuíram o corpo dela, com certeza ela gritava, ela chorava, ela se debatia, e depois que ela foi liberta, com certeza ela não lembrava o que aconteceu. Em muitos momentos da nossa vida, nós deixamos o Senhor de lado e deixamos que os maus pensamentos demoníacos atinjam nossa mente e o nosso coração, no sentido que às vezes nos sentimos fracassada, nos sentimos não puras, nos sentimos não úteis, e não é isso que o Senhor e Maria Madalena nos ensinaram. O que eles nos ensinaram? Que devemos ter fé, coragem e acreditar que Ele curou, cura e curará sempre. Ele restaurou, restaura e restaurará. Ele libertou, libertará para sempre. Maria Madalena foi uma mulher maravilhosa. E nesta tarde, era isso que eu queria que vocês mentalizassem. Aonde eu estou errando, que eu não estou sendo uma Maria Madalena? E se eu estou sendo uma Maria Madalena, verdadeiramente, eu estou conseguindo agregar amizades saudáveis à minha volta? Porque quando eu sou uma mulher de bom testemunho, muitas mulheres querem estar à sua volta. Esse é um exemplo de uma mulher serva do Senhor que acredita e vive e fala das convicções. Por que isso? Porque não adianta, talvez, Maria Madalena acreditar nos milagres, mas não ser um bom testemunho. E aqui a gente viu que ela acreditou, né? Que muitas mulheres, aqui fala, né, a palavra, né? Algumas mulheres que tinham sido libertas de espíritos maus e curadas de doenças. E daí foram citadas.
Então, vamos ser aquelas mulheres que aonde vamos, falamos de Jesus. Vamos ser aquelas mulheres que aonde vamos proclamar as boas novas. E se você ainda não tem esse dom, essa convicção, essa aceitação que o que faz tudo na nossa vida é só o Senhor, essa é a tarde do perdão e da reconciliação. Que vocês possam verdadeiramente, agora nós vamos fazer uma oração de entrega e que possamos ser todas Marias Madalenas do grupo de mulheres de joelho, famílias em pé. Ela foi uma grande mulher, ela não teve medo, ela foi destemida, ela foi determinada, ela foi ousada e ela não aceitou as convicções do mundo quando muitos falavam que e acreditavam que ele não fazia um milagre. Aonde ela passava, ela falava das boas novas. E assim somos nós. Aonde passamos, vamos falar das boas novas, das curas e das libertações. Se você ainda não é liberta de algum problema, minha querida, busque no Senhor. Às vezes eu tenho um problema de insônia. Eu tenho um problema de uma doença. Um exemplo, uma doença no estômago. Eu tenho um problema de finanças. Eu tenho um problema que eu não consigo guardar segredo, eu não consigo ser uma mulher discreta. Quando eu sei de alguma coisa, eu comento. Eu tenho um problema de muitas vezes criticar o que a irmã faz lá na igreja, mas eu particularmente não faço nada, mas sei criticar. A irmã desapareceu do grupo, não sei o que aconteceu, não deve ter tempo para ficar com a gente. Não vamos julgar. Vamos orar para que o Senhor fale ao coração dela e que ela reate os caminhos com Ele e que, se for da vontade dela, ela esteja conosco. Então, agora nós vamos orar, pedindo que o Senhor restaure caminhos perdidos e coisas que deixamos para trás. Pai, nesta tarde, obrigada por essa palavra maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque essa mensagem falou ao meu coração, que nós possamos verdadeiramente sermos Marias Madalenas. E agora eu deixo a seguinte pergunta: você está sendo uma Maria Madalena? Na sua igreja, na sua família, com seus amigos, com os seus filhos? Reflita, minha querida. É muito bom, é muito prazeroso poder ter participado desse projeto, né, idealizado pela Darlene. E eu digo aqui sempre pro Pai, quando me pede alguma coisa, ou me convido para algo, eu sempre digo: Pai, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. E é isso que eu tenho feito, a vontade do Senhor, sempre falando que Ele é e foi e sempre será a melhor escolha da minha vida. Um abraço e amo todas vocês.